Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, passando aqui para comentar a reportagem da Folha de São Paulo, que diz que 7.700 armas restritas não foram recadastradas e que isso mostra o descontrole que havia e que o governo vai tomar providências. A reportagem sequer verificou os dados utilizados, entrevistou um senhor do Instituto Sou da Paz e entrevistou o sempre super conhecido sobre armas e especialista de nada, que é o senhor Roberto Uchoa, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, não é fórum de nada, não é segurança pública de nada, é uma organização não governamental desarmamentista bancada por Jorge Soros e o seu Open Society Foundation. Esse senhor que fala que é necessário haver fiscalização para não ter descontrole, na verdade é um escrivão da Polícia Federal que trabalhou no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos de Goytacazes, onde ele fez uma pesquisa sobre os clubes de tiro daquela cidade. Para quem não conhece, Campos de Goytacazes é uma cidade do interior do Rio de Janeiro que, quando ele pesquisou, tinha 3 clubes, dos quais ele visitou 2. Ele foi num final de semana e disse que não conseguiu conversar muito com os filiados, porque por estar de fone de ouvido, ele não sabe nem a diferença de fone de ouvido para abafador, ele não conseguiu falar na linha de tiro. Lógico, na linha de tiro tem barulho de tiro, não é lugar nem para conversar, que se o diga fazer pesquisa. Mas essa foi a visita que ele fez a um dos clubes. No outro clube, que tinha 300 e tantos sócios, ele também não conseguiu falar com muita gente e deixou um formulário que foi respondido por menos de 1/3 desses sócios. E aí, cruzando os dados dessas 2 visitas em 2 dias a 2 dos 3 clubes de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, ele publicou a dissertação do mestrado dele em Estudos Sociais na Universidade Federal Fluminense. Estudos Sociais. Nas 3 primeiras páginas da dissertação, ele não consegue acertar um calibre mencionado. Ele não sabe escrever um calibre tecnicamente, portanto sabe 0 de balística. Aí, na tese que ele desenvolveu, de 100 e poucas páginas, metade são gráficos e fotografias que ele juntou e não são dele. Os outros aspectos da redaçãozinha realizada, né, pouco falam e pouco dizem, e ele conclui que armas para quem? Aí ele publica um livro com base na nota 10 que ele recebeu nessa dissertação, que se fosse um TCC de aluno meu da pós-graduação tirava 0, e magicamente, sem qualquer fórmula, sem explicar como ele consegue correlacionar, de 2 dos 3 clubes de Campos de Goytacazes que ele mal pesquisou, ele escreve um livro dizendo sobre o Brasil, armas no Brasil, e fala sobre todos os clubes do Brasil, como simplesmente mudando a capa da dissertação. Você abre o livro, começa Campos de Goytacazes, não é do Brasil, não tem pesquisa nenhuma, e esse é o especialista que é ouvido pela Folha de São Paulo. A respeito do PF-RECAD, o PF-RECAD acabou, ele não existe mais e nem pode sequer ser mencionado. O decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, que estabeleceu o PF-RECAD, determinou que fosse feita o recadastramento de todas as armas a partir de maio de 2019 adquiridas, sem especificar o porquê somente nessa data. Lógico que não precisa ser gênio para entender que foram as armas adquiridas no governo Bolsonaro. Feito o recadastramento, 99,65% das armas foram recadastradas. Mas o tesão e a preocupação de quem fez esse PF-RECAD era ir atrás das armas de uso restrito, que era em torno de 48, 50 mil armas na classificação de calibres então existentes. Dessas armas, 50 mil armas, quase a sua totalidade, foi recadastrada. Mas, curiosamente, 5.900 armas foram recadastradas a menos de uso restrito
e 6.100 armas de uso permitido foram recadastradas a mais, exatamente num período em que o PF-RECAD não tinha filtro e muitas pessoas, equivocadamente, também por pouco conhecimento de balística, acabaram recadastrando armas de uso permitido como de uso restrito e de uso restrito como de uso permitido. O número, no universo de 1 milhão de armas recadastradas, 5.900 faltantes e 100.100 a mais, mostra que houve sim equívoco. Mais que isso, havia armas que estavam no poder do cidadão que ainda não tinham CRAF expedido pelo Exército Brasileiro, por isso não foram recadastradas. Sim, houve armas que não foram recadastradas por equívoco dos proprietários, e houve sim armas que não foram recadastradas exatamente porque a documentação não tinha sido expedida com relação a conhecimento, inclusive, da operação que estava sendo realizada. Só que, ao invés de se anunciar que 99,65% das armas foram recadastradas, eles viram para dizer que mais de 10% das armas de uso restrito não foram apresentadas, quase 20%, né? Sem especificar o que isso significou e o que isso, dentro do universo de todas as armas recadastradas, representa. 0,35% das armas. E não se buscou a justificativa para o não recadastramento. O que também não pode jamais dizer que essas armas foram para a mão do crime organizado. E muito menos o senhor Roberto Uchoa, que fez a apresentação na CCJ do Senado de Bermuda, regozijando ter repetido a atitude do William Bonner, seu herói. Não quer dizer que 5.000, 6.000, 7.000, que não sei como é que vocês chegaram, a quase 8.000 armas, que não é esse o número, armariam um pequeno exército, porque você não sabe nem que armas são, nem que modelos de armas, espécies ou armamento ou calibre são, para dizer que armariam um exército. Um exército do quê? De caçadores? De competidores? É muita falta de conhecimento e é muita vontade de fazer propaganda. Pingou o Pix do Soros aí? Por isso que voltaram com essa história? O PF-RECAD foi derrogado. O PF-RECAD foi revogado pelo decreto 11.615 de 22 de julho de 2023, que nem menção a ele fez. Não há possibilidade qualquer de fazer valer algo contra quem não cadastrou ou contra quem não recadastrou, porque não existe qualquer espécie normativa fazendo referência ao PF-RECAD, que foi uma excrescência, foi um registro, não foi cadastramento. Nem nisso vocês não acertaram. E agora tá vindo requentar isso? É muita falta do que fazer, né? E quanto à falta de fiscalização, eu estou me deslocando agora ao meu clube, como diretor de tiro que sou, para receber o Exército mais uma vez fazendo fiscalização às nossas entidades de tiro, no esporte que é mais fiscalizado no mundo, que tem a maior burocracia no mundo e que passa por rigorosa e extrema fiscalização, não só por parte do Exército, mas das forças de segurança como um todo. Dizer que houve falha na fiscalização ou parca fiscalização no governo anterior é uma falta de vergonha na cara, desconhecimento do assunto e vontade de lacrar que não tem cabimento. Seguimos. Nós não paramos, o tiro não começou ontem, nem termina na falta de vergonha na cara de vocês que só fazem mentir e falsear a verdade para tentar emplacar as narrativas desarmamentistas.